Boa noite! Está começando mais uma live Amatra 19 Entrevista. A nossa Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho em Alagoas, 19ª região, está aqui com você novamente. Boa noite à Nova Livraria, todos que estão entrando aí. Agora, nós estamos iniciando a nossa live. Eu sou Alonso Filho, quero ter a alegria, boa noite, amigo Cleiton e todos que fazem a Nova Livraria. Queremos agradecer a presença de todos vocês que participam. Hoje, uma noite mais do que especial, nós vamos entrevistar aqui o nosso querido amigo juiz federal, Antônio José, nosso querido juiz federal, Antônio José de Carvalho Araújo, que participa sempre conosco. Boa noite, Joana, boa noite a todos. Está sempre participando das atividades importantes da magistratura a nível do estado de Alagoas e do Brasil. E hoje nós vamos ter a alegria de entrevistá-lo aqui com você, logicamente com a participação de cada um tema super relevante que é os direitos humanos e justiça social. O papel do juiz na proteção dos vulneráveis. Olha só, é um tema de extrema relevância, em especial nos momentos atuais do nosso país e do mundo como um todo, né? Nós vamos fazer uma entrevista com o nosso amigo, ele já está chegando aí, olha aí. Boa noite, meu querido Antônio, doutor Antônio José de Carvalho Araújo. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamá-lo agora, tá bom? Para participar conosco, nos dando a alegria de estar nessa entrevista. Participação importantíssima. Já mandei o convite aí, meu amigo doutor Antônio, espero que você aceitando aí, entre conosco aí, ao vivo, numa Mata 19 Entrevista, com a participação de todas as pessoas que estão chegando, que vão chegar e que vão assistir. Porque a nossa live, como você sabe, ela fica gravada. E com isso, obviamente, você pode opinar, não só agora, né, ao vivo, como posteriormente você pode tratar. Principalmente observando temas que nós consideramos de relevância, como é o caso dos direitos humanos, em especial com a justiça social. E a gente quer realmente saber. Vamos conversar numa live bem tranquila, bem suave, com o nosso querido amigo juiz federal, Antônio José, sobre o papel, né? O papel da magistratura, do magistrado, né? Nessa proteção dos ditos vulneráveis. Não é? Nós vamos aqui com você, daqui a pouco estaremos trazendo, até agora apareceu aqui como o Antônio não pode participar, não sei o que está acontecendo, a gente sabe que isso acontece, é normalíssimo. Principalmente os atuais. Olha aí, chegou meu amigo Tunioli. Como é que estão as coisas? Boa noite. Excelente, Alonso. Prazer estar aqui e agradecendo esse convite seu da associação, né, da Matra 19. Olha, tenho certeza de uma coisa, a alegria nossa, a satisfação nossa, num tema de extrema relevância. Eu estava dizendo aqui antes de você entrar ao vivo, de que o papel, obviamente, do magistrado, né, da magistratura como um todo, magistrada, na defesa dos vulneráveis, e especialmente nesse, digamos assim, binômio, né, justiça social, direitos humanos e justiça social. Como fazer isso daí? Só que antes, obviamente, eu quero passar para os amigos que estão entrando, todo mundo ali conhece, você é internacionalmente conhecido, mas tem que trazer para as pessoas que o Antônio é juiz federal titular da 9ª Vara dos Juizados Especiais Federais em Alagoas, e mandar um abraço para todos os juízes federais, especialmente na pessoa do meu amigo Aloísio, um amigão que trabalha sempre, um trabalho do bem, está sempre participando assim como você. E o nosso querido amigo também exerce a função de desembargador supremo do Tribunal Regional no TRE de Alagoas, né? Tem 17 anos aí de atuação, já passou pela 8ª Vara na Paraíba, em Souza, na Paraíba, em Mossoró, e agora na 19ª Vara em Recife, e agora aqui nos dando alegria na 9ª Vara aqui em Alagoas. Olha só, o nosso querido amigo Antônio, isso é só para as pessoas que vão assistir agora, sabe, vão assistir depois, que a live fica gravada. Sabia que você é formado pela UFAL, né? Também estudando na UFAL, isso é muito bom. Especializado na UNAMA, né? Na Universidade da Amazônia, e é mestre em direito público. Além disso, ele coordena, olha, esse nome, eu acho de extrema relevância, que a gente guarde essa palavrinha aí, ó, Pop Rua Jude. Isso é muito importante. São nomes importantes porque são neuromarketing que a gente guarda, que tem vontade de ajudar, está com vontade. Como é que eu faço para ajudar as pessoas que precisam? Grava isso, Pop Rua Jude, da Justiça Federal em Alagoas. E especialmente também ele compõe o Comitê Nacional do Pop Jude do Conselho Nacional da Justiça. Ou seja, o Conselho Nacional da Justiça, CNJ, ele já tem esse trabalho a nível nacional. E aqui em Alagoas não poderia ser diferente. Então, nós começamos já dizendo assim para você,
brevemente, fica à vontade para falar, viu? Brevemente, dá uma noção desse título. Eu achei esse título tão relevante quando a gente conversou. Antes de mandar um abraço para o meu Dr. Kleber, que foi uma das pessoas que, poxa, disse, olha, o doutor Antônio tem que ser convidado. Eu já estava pensando nisso, aí o Kleber acelerou, doutor Kleber, porque ele assistiu você, quero saber depois os detalhes, eu assisti você numa entrevista na rua, rapaz. Eu digo, peraí, é a justiça em ação. E aí, com você, meu amigo, boa noite. Boa noite, meu amigo Alonso. Eu tenho uma grande satisfação de participar desse bate-papo, em especial pelo tema, né, o papel do juiz na defesa dos vulneráveis, os povos e vulnerabilidade socioeconômica, é um assunto que eu tenho muito interesse, mas também em especial por ser um convite da AMATRA, a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Eu fui presidente de uma associação de classe também, da Associação dos Juízes Federais da Quinta Região, então tive uma experiência na atuação associativa, que é muito importante esse trabalho, né, a defesa das prerrogativas da categoria, defesa institucional, e tive a oportunidade de conviver com os presidentes na atuação associativa conjunta. A gente trabalhava junto em uma frente associativa que nós criamos aqui em Alagoas, uma pequena frente, posso dizer. Então atuamos juntos com o Júnior, presidente Júnior, o presidente Sérgio e o presidente Newton, todos esses três presidentes. E em sede nacional também eu fui vice-presidente da AJUF, né, que é a nossa Associação Nacional dos Juízes Federais, e tive a oportunidade de atuar também em parceria com a ANAMATRA nas gestões de Germano e Guilherme, né? E eu faço um parênteses aqui, que o Guilherme Feliciano, que é atual conselheiro do CNJ, ele então presidente da ANAMATRA, ele dizia que eu era o mais ANAMATRA dos ajufianos, né, dos juízes federais, da proximidade das compreensões acerca dos diversos temas que nós debatíamos, em especial a reforma da Previdência. Então, tenho uma alegria imensa por ser um convite de uma associação de magistrados, né? Fui presidente e conheço o trabalho que vocês desempenham. Então, Alonso, um grande presidente. Esse espaço é muito interessante, muito importante, né? A gente fazer um debate acerca de umas questões dessas e expor uma visão de nós, do sistema de justiça, do Poder Judiciário, o que é que nós temos a contribuir com esse tema de defesa dos povos em vulnerabilidade, né? E é interessante, em primeiro lugar, que essa sua experiência associativa, tanto a nível local como a nível nacional, ela dá digamos, uma visão sua geral do que acontece no Brasil nessa população em vulnerabilidade. Porque aí você tem condição, principalmente, que, como foi dito aqui, o CNJ já tem também esse trabalho a nível nacional. Só que você também tem um trabalho associativo, quando você começa a frequentar determinados espaços, que você vê que pode ter essa atuação. Eu acho fundamental que, por exemplo, a Justiça Federal, e eu realmente confesso a você que eu tenho uma grande admiração, porque eu tive vários professores, né, da Justiça Federal, como Paulo Roberto, nosso desembargador Paulo Roberto, o Paulo Cordeiro, o Francisco Hildo, só professor, né? Só tive aula. Então, assim, pessoas que me ensinaram muito e que a gente tem essa oportunidade disso. E quando eu conversando com o nosso Dr. Kleber, a gente batendo papo, né, está sempre interagindo, e ele colocando, quando ele falou a situação, disse, olha, o doutor Antônio fez um negócio interessante, ele mostrou a foto, e rapaz, não diga um negócio desse não, eu já estava pensando, eu disse até ele, eu grande sintonia, porque eu estava pensando em lhe convidar, por conta de que a gente fez um trabalho junto, claro, o trabalho foi você e o TRT, eu apenas tive uma mínima participação lá. E aí eu fiquei interessado justamente para saber esse trabalho que a Justiça Federal faz a nível de Alagoas, né, tentando ajudar as pessoas mais carentes, mais pobres, mais vulneráveis. Aí, de repente, vem essa coisa da rua. Se você quiser, a gente até comentar essa audiência, que eu fiquei tão curioso, como é que você, desse estalo assim, com uma audiência pública com o público na rua. Perfeito. Então, eu também ressalto, né, agradecendo sempre o apoio que a Matra 19 dá a essas questões sociais, né? Sempre parceira dos mutirões que nós realizamos, né? Faz o apoio, que é importante. E só fazendo uma explicação geral, básica, simples, sobre o que são esses comitês Pop Rua Ajude. Pop Rua é a população em situação de rua, né? A nomenclatura é uma categoria que a gente utiliza. Ajude do Judiciário. Então, o Conselho Nacional de Justiça, ainda em 2021, publicou uma resolução, a 425, que cria esses comitês Pop Rua Ajude. Isso veio principalmente da reflexão acerca da pandemia e o crescimento da quantidade de pessoas em situação de rua, né? Intuitivamente, nós desde sempre sabemos que tem pessoas que moram nas ruas, literalmente, né? Ou então estão em abrigos, casas de passagem. A minha primeira impressão que eu tive de uma pessoa em situação de rua foi ainda no centro de Recife, quando eu morava, eu sou pernambucano, sou de Recife, e quando eu lá, visitando o centro da cidade, pequeno ainda, criança,
eu vi uma pessoa que eu me lembro bem, me chocou bastante, porque esse cidadão, ele estava catando um lixão, que estava lá no centro da cidade. E ele catou, e pelo que eu vi na época, eu ainda me lembro, foi uma casca de banana que ele achou e me parece que ele comeu na ocasião. Então aquilo me chocou, né? Eu perguntei para familiares, rapaz, o cara comeu mesmo aquilo ali e tal, eu não entendi. Por que ele está comendo aquilo ali, né? Então a primeira impressão que eu tinha, e o tempo que o pessoal batia na porta com um pote de margarina vazio ou uma lata de leite em pó vazia para pedir uma esmola, né? Então aquela passagem da população nos bairros ali onde eu morei, o bairro de Recife, e eu me chamava. Aqui no Prado, eu morei no bairro do Prado também, eu vi essa. Então a minha impressão de pessoa em situação de rua, aquela coisa assim de na pobreza extrema, de pedido de caridade, aquela vivência de esmola. Eu acreditava muito na questão da esmola como uma solução ali, você dá aquela minha impressão da minha infância. E eu fico muito feliz que o judiciário, em que pese ainda com um certo atraso, mas é importante que trouxe essa preocupação com essa população tão vulnerabilizada. Criaram esses comitês em cada estado, né? É uma determinação dessa resolução. Então, nós criamos um comitê interinstitucional que une todas as instituições do sistema de justiça, a Justiça do Trabalho representada pela nossa colega e minha amiga querida Luciana Espírito Santo, desembargador, meu amigo Marcelo Vieira, ambos representando, e os servidores também que compõem, né, a Valéria, a Carol, né, esse comitê, ele traz diversas articulações para levar serviços públicos de qualidade, com celeridade, com rapidez, para essa população carente. E aí, falando um pouco dessa audiência que chamou a atenção, é como um jornalista veio me entrevistar. Você sabe que viralizou? Enfim, o que você esperava que viralizasse? Não esperava que viralizasse. E aquilo ali me chamou a atenção, e eu vou dizer porque eu compartilhei, eu divulguei. Eu só divulguei até hoje, na minha trajetória na Justiça Federal de quase 18 anos, dois casos que me chamaram a atenção e eu divulguei. Um foi foi um advogado, José Alexandre, que aposentou o pai, e o pai é pescador. E ele é filho de pescador. Então, aquilo me chamou bastante atenção, que ele, filho de pescador, teve acesso às políticas públicas, ou seja, teve a motivação do pai, motivou o filho. O filho estudou na universidade, na UFAL, só assim ele pôde estudar, acredito, pela condição de situação mais simples dele, humilde. E também teve acesso ao estágio na Justiça Federal. Então, ele foi estagiário nosso, né? E ele, advogado, ele vai à audiência e aposenta o próprio pai. Foi muito emocionante. Então, eu divulguei aquilo ali, fiz um relato com a fotografia. E o outro foi esse... Não podia deixar passar nessa. Foi, né, a vira-volta da vida. Foi muito importante. Muito bonito, assim, a história, o pai emocionado, ele emocionado, enfim. E a outra foi do Amarildo. O que acontece? O assessor que trabalha diretamente comigo, que é o Douglas, ele foi em direção ao bairro da Levada fazer as compras dele. Ao passar pelo Amarildo, o Amarildo pediu 10 centavos. O Douglas disse que não tinha, mas que na passagem na volta do mercado ia trazer 1 quilo de alimento. Só que o Douglas foi além. O Douglas, ao retornar, além de dar o alimento para ele, parou para conversar. Porque a impressão que as pessoas têm, tem pessoas em situação de rua que é esmola, né? O quê? Que é esmola, intuitivamente. Mas o diálogo, ele, em muitas ocasiões, ele é bem mais importante do que a esmola, né? O diálogo reflete o aspecto socioafetivo das nossas relações. O diálogo lhe dá confiança. E a confiança que o Amarildo depositou no Douglas foi ao ponto de dizer que tinha um processo na Justiça Federal, que era um pedido de BPC. Ocorre que não tem identificação no processo que se trata de pessoa em situação de rua, apesar que o sistema permite que o advogado ele protocole, ou então o Centro Pop possa informar, algum órgão, assistência social, possa informar que se trata de pessoa em situação de rua. E o Douglas foi o anjo da guarda dele. E que o processo está comigo. Então, eu achei muito bonita a questão espiritual da história, então me chamou a atenção e eu divulguei. E aí, no caso, o que é que a gente fez para resolver o mais rápido possível a questão do Amarildo? Foi a forma que nós encontramos para solucionar. Por que você fez audiência na rua? Porque foi a forma encontrada mais rápida. Liguei para... Veja a questão da dinâmica que nós temos que ter, que não pode só se socorrer das formalidades de processo, de sistema, do funcionamento. Eu telefonei para a Procuradora Federal, chefe, a doutora Tatiana, e disse, doutora, vamos resolver rápido isso aí, que o processo já está há muito tempo. Agora que eu identifiquei que a pessoa em situação de rua foi o meu assessor, foi uma sorte aí dele,
o anjo da guarda mandou o assessor, agora vamos resolver. E aí também telefonei para o advogado. Vamos lá, tal, pronto. E a gente marcou em 2 dias e já estávamos lá, achamos ele, conseguimos localizar, porque o meu assessor foi lá também, na Baía da Levada, voltou, ele ficou tão interessado em ajudar também, voltou no Levada, localizou um comerciante, o comerciante daquela região dão alimentos ao Amarildo, davam alimentos, e aí, no caso, diz para ele estar aqui nesse dia, nessa hora aqui, que vai dar certo. Porque ele não tem telefone, não tem endereço, não tem nada. Está há 10 anos na situação de rua, 10 anos. 10 anos, esse homem está excluído radicalmente da sociedade, sofrendo risco de vida. E situação de rua, nós temos que entender que eu tenho 16 mil processos para julgar. Não é que eu estou atrasando, não é porque entram 2 mil ações por mês. Entram 2 mil por mês, e aí nosso acervo de cada vara dessa de Maceió, em torno de 14 a 16 mil processos. Caramba! 16 mil. Desses 16 mil, 90% é esse pedido de benefícios previdenciários e todas as pessoas em situação muito difícil. Né? Uma pessoa que pede uma pensão por morte está numa situação difícil. Ainda mais sabendo que as políticas públicas do INSS são deficitárias e o INSS vive um processo crescente de sucateamento. Então, o sistema de proteção social está deficitário, precisa de políticas públicas. Não à toa, se você pede um benefício para o INSS, o trabalhador com a doença incapacitante, ele vai ter que esperar uma perícia que é marcada para quase um ano, 8, 9 meses, 10 meses depois. Uma perícia. E nesse intervalo aí ele fica Deus dará. Fica sem receber nada. Então, imagine a relevância de um pedido de benefício previdenciário. Porém, prioridades e prioridades, infelizmente, não dá para levar o direito rapidamente para todo mundo, por diversas questões que são complexas, mas o caso do Amarildo, por ser situação de rua, ele tem a máxima prioridade, porque situação de rua é situação de emergência, é risco de vida. Há um risco de vida, pessoas morrem, a gente nem sabe da notícia, o noticiário nem consegue acompanhar a quantidade de pessoas mortas, e quando muito, essas notícias não viralizam, né? Que seria a expressão moderna. Matou uma pessoa em situação de rua, fica por isso mesmo. No máximo, a gente tem acesso às informações em grupos de WhatsApp. Eu digo fica por isso mesmo em termos de divulgação, né? Me refiro a isso. Não viraliza. Como, por exemplo, é diferente, né, de um crime que, porventura, ataque pessoas de classe média, pessoas que não estão nas ruas, e muitas vezes se associa a situação de rua quando morre à questão relacionada a tráfico de drogas, como se justificasse. Né? Então, situação de rua é situação de emergência. Se ele está em situação de rua, é que nem a gente chega numa emergência de um hospital. Tem a pulseirinha vermelha, da verde, e a prioridade no processo a gente entende disso. Né? Então, temos que dar agilidade. Então, fizemos dessa forma para ser a mais rápida possível. Não é porque toda audiência tem que ser situação de rua, mas se for necessário, a gente vai à situação de rua e faz a audiência, porque foi a coisa, pessoal, foi muito difícil, não, foi a coisa mais fácil e mais rápida que eu consegui fazer. Porque eu cheguei no meu prédio, no meu condomínio, pedi à síndica para levar 4 cadeiras de plástico do prédio, ela, não, pode levar, não vou quebrar não, vai ter que trazer, excelente, a nossa síndica permitiu e eu trouxe, levei as cadeiras rapidinho, pô, acabou, foi a audiência mais rápida, o homem já estava lá pontualmente, e fizemos aquela audiência que acabou rápido, foi mais para verificar, porque na questão do pedido de BPC tem análise da pobreza, da miserabilidade, aí tinha uma perícia social designada nos autos, aí eu disse, não, eu faço a perícia social, posso fazer pessoalmente, a inspeção judicial, eu faço a inspeção e automaticamente quem que tiver alguma dúvida sobre a miserabilidade, e essa questão do endereço tem que ser desconsiderada, porque ele está em situação de rua. Você não tem, porque teve um endereço que ele morou no passado. É um casebre, quem fica, porque ele não pode ficar, porque ele está passando fome. Então ele fica nas redondezas do bairro da Levada, com um ferimento, trabalhou por mais de 20 anos como vigilante, não consegue emprego por causa das questões, aí é o limbo, né, previdenciário que a gente chama. A Maria é empregada doméstica, tem uma situação de saúde, começa a ficar debilitada pela carga de trabalho, pela falta de nutrientes, pela falta de cuidados, e começa a adoecer a partir dos seus 40 anos. Chega um ponto que ela não consegue trabalhar mais da mesma forma que antes, mas também o INSS não considera que a pessoa está suficientemente capacitada para aposentar. Aí a pessoa não consegue se aposentar e também não consegue mais o emprego, né? Porque o patrão vai dizer, não dá mais, você vai lá, eu posso até te dar uma ajuda, mas não dá mais para trabalhar. E ela passa a ser faxineira, né? Eu estou um exemplo que corresponde a muitas realidades, né? E ela passa a ser faxineira, não consegue contribuir mais à Previdência Social, porque o trabalho de faxineira ela não consegue fazer segunda a sexta. Ela consegue uma renda, mas não é o suficiente para pagar a contribuição da Previdência, e ela fica a Deus dará o que acontece. Depois de um certo tempo, ela perde a qualidade de segurado, né, expressão técnica de vínculo com a Previdência Social,
Depois disso, sobra o que aconteceu com o Amarildo. Trabalhou por mais de 20 anos, mas está aí, com 57 anos, perdeu a qualidade de segurado e sobrou um BPC. É injusto. Né? Eu digo assim, essa decisão foi justa? Não. As decisões nossas, elas não trazem a justiça social como deveria. Né? Seria algo inocente eu dizer, é justiça que aconteceu com o Amarildo. Não, amenizou o sofrimento, eu prefiro dizer dessa forma. Não, amenizou um pouco do sofrimento dele. Porque a injustiça é histórica, não tem como reparar. O Amarildo está aí, com 57 anos, passou 10 anos nas ruas. E o poder público, as políticas públicas não chegaram junto para tentar reverter essa questão. Né? Então, me parece que é por aí. A gente ameniza o sofrimento das pessoas. Né? A gente não vai fazer justiça como deveria. Né? Não tem bem... Se a gente for compreender justiça como a exclusão de todas essas violências que ele sofreu, isso aí não seria possível. Né? Então, não tem como reparar violências que foram provocadas historicamente, né, contra ele. Do ponto de vista, veja bem, você trouxe tem vários temas aí, dá para fazer um seminário só sobre isso, né? Para até marcar depois um seminário sobre essa questão da vulnerabilidade, da precariedade do nosso sistema de proteção social, tudo isso que você trouxe aí, que é muita coisa. Agora, digamos assim, numa condensação para o caso do Amarildo, é interessante observar, me permita, digamos assim, dar um plus nesse negócio aí, não é que foi justa no sentido amplo, mas no sentido específico foi. Porque, por exemplo, quando você teve a agucidade, a sensibilidade, contando com a colaboração do procurador, do advogado, todo mundo, inclusive do colaborador da rede de apoio, né, dos comerciantes que davam comida a ele, e para marcar, dizer que não tinha onde encontrar, não tinha celular, nada. Quando você tomou essa visão, na minha compreensão, Antônio, você agiu de forma justa, no sentido de minorar ou diminuir de alguma forma, né, amenizar o sofrimento que ele estava sendo por conta de uma falha no sistema de proteção social. Então, assim, eu acredito que nesse ponto, me permita pensar um pouco diferente, não contraponto, mas diferente no sentido de que houve sim justiça, só que muito específica e necessária. Porque, por exemplo, essa agucidade de fazer essa audiência pública, o que é que você fez? Mas não, para mim, como pureza da alma, além de atingir, alcançar e beneficiar o nosso querido Amarildo, nosso irmão de rua, essa viralização, para mim, foi muito mais relevante do ponto de vista social. Porque, por exemplo, as pessoas precisam saber, inclusive você com a sua permissão, eu vou pegar, inclusive, essa nossa live daqui, vou jogar no dos grupos nacionais do qual eu participo, para que mais pessoas percebam que quando o juiz abre a mente, diz, olha, o direito vai além da formalidade. As formalidades são importantes, a gente sabe disso. Mas vai além quando você enxerga o ser humano no processo. Quando você tem essa visão que você teve. Eu fiquei muito feliz. Quando o doutor Cleber falou comigo, rapaz, eu digo, pelo amor de Deus, eu já estava pensando em convidar ele pelo convite dos trabalhos feitos. E agora com isso daí. Então eu acho muito interessante ficar atento a isso. Agora, para quem está de fora, eu vou fazer uma pergunta aqui como estudante, tá? Quem está de fora, por exemplo, assim, alguém podia dizer que alguém muito formalista, diz assim, mas qual é o fundamento que pode legitimar essa ação sua na proteção do grupo social? Como é que você poderia falar, como é que você poderia, digamos assim, equilibrar essa necessidade de intervenção por essa minoria vulnerabilizada em respeito à separação dos poderes? Porque quer queira, quer não, você tem o executivo que teria em tese uma secretaria de assistência social, seja municipal, seja estadual, seja federal, não importa, a assistência social, e você estaria, digamos assim, em tese, entrando ali naquele espaço, que não é, para mim não há essa invasão. Mas como é que ficaria essa separação aí? Tem duas questões aí que eu trago. A primeira é em relação a essa questão da legitimidade de agir do Poder Judiciário, e é um tema de discussões históricas, filosóficas, políticas, sobre a legitimidade que tem o Poder Judiciário, que não é eleito, de agir em matéria, principalmente controle de políticas públicas, né, o que se fala também de ativismo judicial, a realização de direitos sociais, de direitos fundamentais, né, o controle dos atos do poder executivo, do poder legislativo, em uma democracia em que eles são os eleitos. Né? Então, isso é fruto de uma discussão imensa acerca dessa legitimidade, ainda hoje se discute bastante. Né? A que ponto, tem diversas teorias de que ponto pode o judiciário fazer esse, digamos, ativismo, né? Que ativismo até é uma palavra que se tornou uma alegoria, uma categoria e uma palavra de estereótipos diversos, né? O ativismo judicial. Né? Eu creio que o fundamento de agir do Poder Judiciário se deve à Constituição,
e em especial do papel contramajoritário do juiz, que é a realização dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais que muitas vezes se associam à maioria, mas em diversas também aos aspectos da minoria, né? Então, os direitos fundamentais, o garante dos direitos fundamentais, o protagonista sempre será o povo, né? Os trabalhadores, a classe trabalhadora, os movimentos sociais, eles são os protagonistas da luta política. Mas o papel do Poder Judiciário é o garante dessas conquistas, garante não como elemento central. O elemento central são os trabalhadores. Se tem um direito social, como o direito trabalhista, tentando ser eliminado por políticas de austeridade fiscal, eliminação de direitos previdenciários, né, que foram conquistados historicamente por luta dos trabalhadores, o protagonismo de defender esses direitos é do povo. O judiciário é o garante dessas conquistas num sistema de realização dos direitos sociais, de controle judicial de políticas públicas, de defesa das minorias vulnerabilizadas, né, defesa dessas identidades que nós temos, da questão dos negros, dos povos indígenas, dos quilombolas, das crianças e dos adolescentes, e inúmeros estatutos, né, de defesa de direitos, como o Estatuto da Pessoa Idosa, o ECA, igualdade racial, tudo isso é fruto da luta desses trabalhadores de movimentos sociais e compete, depois que institui e vira lei, compete ao sistema de justiça fazer a defesa dessa legislação. Eu acho que é isso que legitima o papel dos juízes. Agora, a questão dessa atuação, que muitas vezes se confunde com o papel de um secretário de assistência social, que é o caso, por exemplo, dos mutirões Pop Rua Ajude. O mutirão da população em situação de rua, que foi realizado na Praça Deodoro, o que fazemos ali? É uma política, podemos dizer, típica de uma Secretaria de Assistência Social também. Porém, o que se observou a partir dessa resolução 425, que começa essa resolução do CNJ de 2021, que começa com os mutirões, os grandes mutirões de prestação de serviço. A política Pop Rua Ajude não são apenas mutirões, mas é evidente que os mutirões trouxeram toda essa gama de serviços, articulação interinstitucional e coisas que o Poder Judiciário pode fazer, muitas vezes com mais eficiência do que algumas secretarias. Não é uma substituição, mas em alguns momentos consegue articular e trazer o sistema de justiça para junto dessas instituições. Eu costumo dizer que o mutirão ele é fruto de um trabalho em que acaba tendo uma coordenação que é do sistema de justiça, porém essa articulação só é possível com o protagonismo também do poder público estadual e municipal. Eles não são descartados, né? Não há uma retirada. Mas, às vezes, a articulação que é possível fazer de uma Secretaria de Assistência Social foi até a gente fazendo, vamos fazer um mutirão. Eu perguntei, eu disse já um representante de uma Secretaria de Assistência Social, vocês poderiam fazer esse mutirão, isso por ocasião ainda do primeiro mutirão, vocês poderiam fazer algo assim bem melhor. Aí que se engana, ele disse para mim, respondeu, não é bem assim. Porque a gente tem alguma dificuldade de articulação política com o município. Às vezes não tem um choque de interesses, né? E outra, às vezes para trazer o sistema de justiça, por ser um órgão político, uma secretaria, há uma certa dificuldade. Então, quando tem a participação do sistema de justiça, a partir dos mutirões, né, dessa política Pop Rua Ajude, facilita, traz os interesses devidos, agrega, né? É tipo um poder imparcial. E outra, uma atuação que eu posso dizer que é preventiva de judicialização. Porque se a gente consegue levar uma gama de serviços públicos e presta-os com qualidade, né, a gente articula os serviços, não é a gente que vai prestar. A Justiça Federal, por exemplo, ela coordenou o último mutirão, né? A Justiça do Trabalho também participou, né? Então nós articulamos as instituições, né? E isso previne judicialização. Porque se os serviços são prestados ali, eu creio que alguma negligência foi sanada, porque existe negligência. Se existe mutirão, existe negligência de alguns serviços públicos, né? Não são todos, mas alguns precisam melhorar, se aperfeiçoar. Eu acredito que até isso o mutirão ele ameniza um pouco essa judicialização, né? Ela previne um pouco da judicialização, já que a gente estamos encontrando em conjunto formas de amenizar e de levar os serviços públicos básicos para garantir o mínimo existencial dessa população, né? Então, de certa forma, às vezes uma ação coletiva, para exigir a prestação de serviço, é mais complexa, uma ação ajuizada na justiça, uma ação coletiva pedindo a políticas públicas, talvez torne as coisas mais complexas em alguns casos, né? Não estou dizendo todos, mas em alguns casos pode não trazer uma solução, porque é um problema que o juiz enfrenta nas ações coletivas, no controle judicial de políticas públicas, é a expertise da execução daquilo ali. Orçamento tem,
né, e isso esbarra, né, tem uma dificuldade imensa, né, para executar. Muitas vezes os colegas, os juízes, se deparam com essa questão, né, como fazer para executar. Controle judicial de políticas públicas, a depender do contexto, por si só, é algo que pode ser muito complexo, né, pode ser muito, exigir uma expertise que muitos magistrados não vão ter na compreensão, né, de um problema. Às vezes é uma questão do hospital público, né, como administrar um hospital, né, e muitos juízes precisam fazer até intervenção no hospital, em um hospital público, né, colocar um interventor, né, olha que coisa complexa, não é tão simples assim. E muitas vezes o mutirão ele acaba nessa articulação trazendo alguma solução para uma questão ali que evita, de certa forma, previne a judicialização. Olha só, uma coisa interessante que você trouxe aí, que, na verdade, isso é muito complexo realmente, no sentido da expertise, né? Como fazer isso, como realizar. Porque uma coisa é teoria, né? Outra coisa é na prática, né? A parte empírica mesmo, ali você está no dia da experiência, não é fácil, não é todo magistrado que tem, nem é obrigado a ter, né? Para ser magistrado, ter toda essa experiência. Se tem, melhor ainda, porque vai ter um olhar melhor. Por exemplo, aqui eu fui aproveitado até para citar aqui o doutor Tairones dizendo, né, não posso deixar de registrar, dizendo que o doutor Antônio também criou a chamada Mesa Solidária da Justiça Federal, né, esse olhar humano que faz toda a diferença, tem meu respeito e restrito a satisfação, a admiração. Significa dizer o quê? O seguinte, você quer queira, quer não, com essa sua ação, essa movimentação, a gente traz, você está trazendo toda a magistratura, porque a magistratura do ponto de vista da competência ou da separação de poder é uma, é nacional. Né? Independentemente das competências, nós somos uma magistratura. Né? E isso você está trazendo que a justiça para perto do, digamos assim, autor, do dono do poder mesmo, que é o povo, né? Está na Constituição Federal. Né? É exercido, né, por meio dos seus representantes, sejam eleitos, ou até, como diz, legitimados através da fundamentação, como é o caso da magistratura. Né? Inclusive, esse ponto que você trouxe é muito importante, porque não é o problema só de, digamos assim, de atingir ou não determinadas expertises, é também trazer uma visibilidade maior. Porque, veja bem, quando você vai para a rua e cria esse pop rojude, nessa essa coisa de trazer serviços que deveriam, entre aspas, estar sendo colocado ali do dia a dia, sem precisar ninguém falar, porque o poder público é para isso mesmo, os impostos pagam para isso, a tributação é para isso, mas você não consegue. Então, entre ficar falando, olha, porque deveria ser assim, esse assado, vai lá e faz. Então, não é o papel judiciário como papel principal, mas essa atuação que a justiça está tendo, em especial a Justiça Federal aqui em Alagoas, né, isso aí está mostrando de que há um espaço a ser preenchido pelo próprio poder público executivo, municipal, estadual, federal, não importa. É um espaço que está sendo ocupado e a mídia pega. Viu? Olha, pode ter certeza que essas ações, elas chamam muita atenção. O mesmo que não seja na mídia na globalzão, a nível local, muita gente comentou aquele evento da Praça de Deodoro. Isso é muito importante para nós. Agora, continuando, eu queria saber de você o seguinte, na prática, assim, como desenvolver, então, porque os juízes precisam também, a gente fala muito dessa palavra empatia, sim, mas empatia é uma linguagem, digamos assim, podemos dizer, conhecido todo mundo hoje, todo mundo fala de empatia, simpatia, mas a empatia está cada vez mais popularizada. Como é que faria isso para ter, digamos, essa postura mais empática numa formação acadêmica muitas vezes que não compreende? Por exemplo, tem muitos colegas, você sabe disso, que não é todo mundo que tem essa visão de vulnerabilidade, não é? Às vezes ninguém e não é porque não é por má vontade, não, às vezes é porque não tem mesmo essa, digamos assim, essa vertente. Eu penso até que talvez no futuro, partindo inclusive da experiência que você está tendo aí e os demais colegas no nível nacional, talvez essa experiência pudesse ser até incluída academicamente como matéria mesmo, não obrigatória, para que a justiça cada vez mais cumpra esse papel. Então, como é que se pode desenvolver então, essa postura empática? Como fazer, né, numa turma que ainda está tão distante, às vezes, essa formação acadêmica distante da realidade social? Eu vou falar um pouco da minha experiência como estudante da UFAL, em que, na época, em 1997, como sempre, o debate sobre a questão agrária no país ele é fruto de muitas tensões, né, emoções, polarização política imensa e com inúmeros interesses. A polarização em si tem interesse, né, que se polarize e crie uma situação a ponto de ninguém conseguir chegar a um denominador comum. Então, em 1997, o ano que eu ingressei na universidade, esse debate estava muito forte.
acerca das questões das ocupações do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E o que eu fiz ainda naquele ano, ainda no primeiro ano do direito, não era esse sistema atual, era por ano, eu fui com uma pequena máquina de fotografar, eu fui até a Praça dos Martírios, onde estavam acampados os trabalhadores rurais. E eu fui para lá para tirar algumas fotos e tentar conversar, porque eu confesso que eu não tinha uma opinião formada. Eu não tinha uma opinião formada sobre isso. Eu vi aquele debate ali na universidade também existia, metade da turma era contra, metade da turma era a favor. Eu não tenho opinião formada, né? Então eu fui lá para ver aquilo de perto. E lá eu passei vi que tinha lideranças, mas eu não conversei com lideranças. Eu puxei conversa com pessoas que estavam lá acampados, que não eram lideranças. Eu não queria, assim, liderança ali. Eu acho que a liderança tem uma opinião. Quero saber de um trabalhador desse que está aqui acampado. E eu fiquei conversando lá um tempão. No dia seguinte eu voltei. Eu tenho ainda as fotografias. Eu me lembro do busto ali do Floriano Peixoto com a bandeira do MST. Eu tirei uma foto e fiquei conversando ali com aqueles trabalhadores de uma forma muito tranquila, assim. E fui tentando entender melhor. Por que você está aqui? Por que você precisa estar aqui? Por que tem que estar numa praça? E assim, vale a pena estar aqui? O que é que você vai ganhar com isso? E não tem trabalho não, e não tem outra forma de trabalhar. E para que tem que entrar na terra lá? E a terra estava sem uso? E assim, fiz várias perguntas de curiosidade mesmo. Eu estou dizendo isso com a experiência que eu tive, porque dessa eu tive várias experiências assim, semelhantes de identificar essas minorias vulnerabilizadas ainda como estudante. E aí eu fui dirigente do movimento estudantil. Depois eu ingressei como coordenador do Centro Acadêmico de Direito Guedes de Miranda e depois coordenador geral do DCE, do Diretório Central dos Estudantes da Universidade. E lá a gente teve uma experiência muito interessante também, compreendendo a luta desses movimentos sociais. Né? Por que estão lutando? Por que eles se lutam? E passamos a organizar eventos acadêmicos trazendo esses temas num momento que não se debatia direitos humanos. A gente tem uma faculdade de direito que não tem uma matéria de direitos humanos, não se debate direitos humanos, e quando se vai debater direitos humanos é no curso de serviço social, na sociologia, na história, e no curso de direito a gente não percebia esse debate de direitos humanos, não existia. Né? Não tinha matéria de direitos fundamentais, direitos humanos, não existia. E nós começamos a organizar eventos com direitos humanos e trazendo representantes das categorias vulnerabilizadas no estado de Alagoas, sempre com um professor, um acadêmico de expertise naquela área para debater. Então, essa foi a minha formação. Eu saí formado com essa compreensão, que eu tenho essa compreensão aprimorada, mas foi ali que eu peguei a minha compreensão que eu tenho dessas minorias vulnerabilizadas e do que nós devemos fazer do sistema de justiça. Eu saí muito certo do que eu estava querendo ali da universidade. O que eu acho é que não existe ainda hoje, existe, melhorou, mas precisa ser aperfeiçoado, de modo que essas pessoas que passam 5 anos numa faculdade possam ter uma compreensão dessas categorias vulnerabilizadas, porque boa parte do sistema de justiça vai trabalhar com elas e não conhece essas realidades. Como é que um juiz federal se forma em direito, passa ali os seus 3 anos, atua em alguns cargos públicos, é aprovado em um concurso e nunca compreendeu, nunca conversou, nunca teve um debate com marisqueiras e pescadoras, quando ele vai julgar no juizado especial a vida das marisqueiras e pescadoras? Porque para conseguir um benefício de segurado especial, a pessoa, a mulher, ela precisa demonstrar que é marisqueira, ela precisa demonstrar. Numa audiência, ela precisa fazer relatos acerca do trabalho de como marisco. E até as impressões físicas contam. Se um juiz não compreender a realidade dela, vai sugerir, vai imaginar que uma marisqueira tem que estar suas unhas, seu estereótipo, suas unhas, sem, como é que diz, sem embelezamento. Né? Ela foi uma manicure como se fosse algo de luxo, assim, a ponto dela não poder se embelezar. Não, marisqueira. Ele pode considerar que, pelo fato dela ter obesidade, ela não é marisqueira. Né? Porque ele acredita que a marisqueira, a trabalhadora braçal, essas pessoas elas precisam ter um estereótipo físico de magreza extrema, né? Que é um conceito equivocado, porque a desnutrição, as pessoas podem ser obesas e desnutrida de nutrientes, de proteínas de qualidade, e são alimentos refinados, açúcares, alimentos refinados que provocam aquela obesidade, a ausência de cuidados diversos, de medicação, de médico, de tratamento, enfim. Então, como é que se explica que um juiz não dialoga? Como é que se explica que um juiz do trabalho, que vai fazer o concurso de trabalho, pouco conversou com os trabalhadores para compreender o que é precarização?
né? O Emile Zola, quando ele escreve, meu Deus, me esqueci o livro, o clássico do Emile Zola. Ah, me deu um branco agora, já já me lembro do livro, que é do caso dos trabalhadores de minas de carvão da França, né? Germinal, né? Germinal. Então, É o campo quando germinal. o livro é Germinal, então ele vai a fundo, se passa um tempo com aqueles trabalhadores se coloca na posição do trabalhador para tentar entender, para escrever o livro, né? Então, como se explica que o juiz de trabalho não conhece a precarização que é? Não estou dizendo que ele vai ter, que o juiz de trabalho vai ter que chegar, não, agora eu vou pegar aqui e ser Uber por um dia. Não estou dizendo nesse sentido. Mas é necessário que ele compreenda, você fez esse teste. Deixa eu dizer, de brincadeira, já que você falou, só de brincadeira, para repetir um pouco. Eu já pensei em fazer isso, viu? Há um tempo atrás, eu fiquei pensando, meu Deus, porque é o seguinte, desculpa, um breve intervalo aí. Toda vez que eu pegava Uber, principalmente quando eu ia lá fora do estado, nas reuniões que tinha, eu pegava Uber e ia conversando, vem vários tipos de pessoas, vários tipos de Uber. Mas assim, sempre cada um com uma história diferente, mas a base, em tese, é dizer, não, eu faço o meu próprio horário, eu não sei o que, mas a gente sempre notando, todos eles diziam que trabalhavam, sabe, 16, 12, 14, até 16 horas por dia. Então, para ter uma renda mínima. Então, meu Deus, queria ver. Pensei nisso uma vez, né? Não levei adiante, não tive, digamos assim, não tive a coragem, a vivacidade que você teve. Que eu achei fantástico isso, né? De você poder ir lá. Claro, você ainda não era juiz federal, mas você já intuitivamente já disse, peraí, eu tenho que buscar a verdade lá. Deixa eu conversar com o Sem Terra, deixa eu conversar com o pessoal. E você levou isso adiante na vida acadêmica, porque você percebeu que um grande valor social estava ali, na manifestação da cidadania, através da busca do respeito social à sua causa. Né? E você fez isso através do ponto de vista, inclusive, acadêmico, para ninguém dizer, não, tá um jovem aí estudantil, está querendo se destacar. Não, você levou o público acadêmico, isso é muito importante. Então falando aqui, a gente não pode deixar de falar aqui, permite o pessoal trazendo grande pessoa, exemplo de humanismo, é o doutor Antônio. Isso é importante, pode deixar de estar. Obrigado pela participação dos que estão chegando, que vão chegar. Mas veja, eu acho que essa questão que você falou, inclusive em relação ao juiz de trabalho, todos nós, mas especialmente de trabalho, eu concordo plenamente com você. Como entender, por exemplo, essa questão da precarização, essa pejotização que está esse bendito tema, né, que está aí para a discussão nacional, se a pessoa não acompanha, não participa, não olha. Tem um amigo nosso, juiz de trabalho, meu Deus, não estou lembrando o nome dele agora, foi inclusive da Paraíba, vou lembrar, daqui no final eu lembro. Ele dizia o seguinte, que muitas vezes ele chegava num determinado local e sem ninguém saber quem era, viu? Por ir parar na lanchonete, e aí tudo bom, como é que tá? Comendo lanche, pai, que trabalho, muito trabalho aqui, né? Tu sai de que hora daqui? Sei o que, sei o que. Sabe como é fazendo aquela, colhendo informação. Então, por exemplo, quando eu ia para a causa, nas causas que ele julgava, isso aqui é uma visão, não é que dizer, vai ser agora por assim, porque não, assim isso é absurdo, mas ele tinha não estava vago, não estava solto, né? Eu acho que é por aí, né, Antônio? Perfeito. Vou aproveitar também e vou agradecer aqui a mensagem que mandou, doutor Tairones. Nós temos uma mesa na Justiça Federal, nós desenvolvemos uma mesa solidária. É solidária porque contribui juízes, servidores, trabalhadores em geral da Justiça e advocacia, né? Então a gente faz essa mesa porque as pessoas que chegam na Justiça Federal, as pessoas que vão para as audiências e perícias, as pessoas chegam, são hipervulneráveis, né? Então a pessoa chega com fome. E a pessoa está com fome por diversos motivos. O principal é porque não tem o que comer, né? Então, considerando isso, e acontece muitos desmaios, a pessoa passa fome e desmaia. Inclusive na audiência vai acontecendo, a pessoa está muito nervosa, ansiosa, não dormiu, está com fome, muitos precisam tomar remédio, e aí vai. Quero agradecer então a lembrança do Dr. Tairones, o Zazo é um amigo querido, obrigado Zazo, e a minha tia Verônica está mandando um abraço aí, minha tia querida, então ela até é suspeita, né? Brincando, tia, então um beijo. Tá bom, então veja bem, é preocupação, veja bem, justiça dentro do espectro mais amplo, justiça, é isso. Então, como é que você vai trabalhar com a pessoa, você vai, digamos, até falar, interrogar, querer que a pessoa fale, a pessoa vai estar ali numa agonia tremenda, porque fome é fome. Quem já sentiu fome sabe, né? Fome é fome, não é vontade de comer não, é fome. Fome é você, sabe, você não consegue pensar em outra coisa.
É que nem o exemplo que você citou como criança, do cara comer uma casca de banana no lixo. Porque ele estava, imagina como é que ele estava. Se fosse papel, até comia papel, né? Ele queria comer alguma coisa, ele queria... Então, nesse ponto aí, essa mesa solidária, né, que eu ia até perguntar sobre isso, aí terminou passando os assuntos, eu não perguntei. Porque eu achei interessante essa colocação, né, de você preocupar-se com esse apoio, tá? Para que a pessoa tenha capacidade de exercer a sua cidadania no mínimo de conforto possível. Né? Não dá para fazer tudo. Pelo menos ali, a pessoa, inclusive, Antônio, eu acho que representa muito mais do ponto de vista mental, dele se sentir acolhido, apoiado, visto, do que a própria comida. Eu acredito que como uma bolacha que seja, mas esse acolhimento, a bolacha maior é o abraço, é o acolhimento, é sentir que ele como cidadão é respeitado. Isso é muito importante dentro da coisa. Estão falando aqui mais uma coisa que Verônica está falando aqui. É minha tia. É fundamental, a escuta como forma de justiça, perfeito, que é exatamente isso. Concordo 100% que essa escuta, né, escuta ativa, né, inclusive no mês de setembro, a gente está falando tanta coisa assim, da questão da prevenção do suicídio, não é o temático de hoje, mas para lá, uma das formas de você evitar, colaborar para evitar o suicídio é a escuta ativa. Encontrou com alguém e a pessoa diz, oi, como é que está tudo bem? Não, mais ou menos. Eu comentei isso hoje, a gente fez uma palestra aí no interior, eu comentei justamente isso. Como é que você chega para alguém diz para você, está mais ou menos, você vai embora. Tá mais ou menos, por que está mais ou menos, não é? Você tem que parar para verificar isso daí. Mas veja bem, nosso tempo está, rapaz, vale meia hora, mas aqui já vamos passar mais tempo. Mas esqueça isso. Eu ainda tenho mais algumas perguntas, vou perguntar. Então, uma pergunta que você fez assim, só para completar a resposta, o que a gente pode fazer, né? Porque a formação acadêmica, a gente tem essa falta, né? Dos programas de extensão que levam a classe estudantil para o contato com essas minorias vulnerabilizadas, e isso é central para as inúmeras profissões do sistema de justiça. Se você é promotor de justiça, você vai trabalhar com os idosos, com as crianças e adolescentes, é promotor, promotora, vai trabalhar com a população em situação de rua, né, com diversos segmentos vulnerabilizados. Se você é juíza do trabalho, vai trabalhar com os trabalhadores diretamente. É a profissão central de compreensão dos direitos sociais da classe trabalhadora. Tem que entender a história dos direitos trabalhistas, saber que ali é o papel do juiz, não é o protagonismo político, mas é o dever de garante daquelas conquistas que foram alcançadas pela classe trabalhadora. Se é juiz federal, tem que entender boa parte dos segmentos sociais, quilombolas, povos indígenas, tudo é competência da Justiça Federal. Marisqueiras, pescadores, segurados especiais, agricultores, trabalhadores rurais, tudo isso. Defensor público, então, pronto, nem se fala, né? Para mim, defensor público só pode ser defensora, tem que gostar do pobre, tem que gostar de tratar diretamente. A mesma coisa, eu tenho um advogado, ele vai me tratar diretamente, contato comigo, telefone, tudinho, classe média. O defensor público é o anjo do pobre, né? O advogado, advogada, todos eles, boa parte dos advogados que atuam no direito do trabalho, no direito previdenciário, atuam com a população carente, pobre, vulnerabilizada, né? Então, esse pessoal precisa ter contato. Não é que vai trazer lucro, porque precisa ganhar dinheiro tudinho. Não é direitos humanos, não vai ter necessariamente ideia de lucro, não vai conseguir ganhar dinheiro, não. Ninguém vai ficar... Agora, tem as profissões jurídicas que garantem a estabilidade do emprego, garantem os salários básicos ali, bem valorizados. Então, é o momento desse pessoal ter a compreensão e fazer o mínimo que é o necessário para esse pessoal. Agora, dizer o seguinte, como a gente faz a capacitação, né? A gente está falando de capacitação. Até o Zaço fez uma pergunta aqui, de que maneira a formação acadêmica pode ajudar a melhorar os mecanismos de justiça em prol das pessoas mais vulneráveis? Eu vou chegar nessa pergunta. Eu achei com essa coisa da capacitação também, né? A capacitação. Nas universidades, precisa ter programas de extensão que levem os estudantes para o conhecimento dessas realidades. Vou citar o exemplo do professor Jorge do SESMAC, da Faculdade de Direito do SESMAC. O professor Jorge, ele é uma figura histórica em defesa e proteção dos povos indígenas e leva os seus alunos para ter conhecimento dessas realidades, para ter a conexão com esses povos originários. Agora, eu creio que a capacitação é um elemento central. No caso do Poder Judiciário, nós temos que promover mais capacitações credenciadas pela Escola Nacional de Formação, pela INFAM, em termos desses temas, e ter uma mobilização. Eu digo assim, não basta divulgar, você tem que mobilizar com muito trabalho, mas é um trabalho de mobilização que nós devemos ter para trazer nossos pares para compreender essas realidades. Nós vamos ter um primeiro curso em nível nacional, com essa sistemática de compreensão de realidades sociais aqui em Alagoas, o primeiro curso voltado para a formação da política judicial das populações em situação de rua, do sistema de justiça, será realizado
15, 16, 17 de outubro. 16, 17 é presencial aqui em Maceió, né? Depois, o dia 15 à noite é palestra inaugural com o padre Júlio Lancelotti. Opa! Padre Júlio. E as vagas são disponibilizadas para toda a magistratura aqui do Estado. A divulgação que nós fizemos para a Justiça do Trabalho foi a partir do desembargador Marcelo e da juíza Luciana. Tem vagas para a Justiça do Trabalho, para a Justiça Estadual, para a Justiça Eleitoral, para o Ministério Público, Defensoria e Justiça Federal. Então, assim, tem vagas disponibilizadas. Então, é importante. E eu vou fazer uma propaganda assim já de um pequeno sucesso do evento, porque em 3 dias de divulgação, de 40 vagas, a gente sabe que não pode ofertar mais do que 40, porque a credencial tem as regras da Infam, não é uma palestra que a gente pode abrir para 100 pessoas, é um curso mesmo. Então, o curso é diferente, né, da proposta. Então, de 40 vagas, já temos 22 inscritos, né, o sinal que... Então, vamos reforçar, aproveitar e reforçar para que os colegas da Justiça do Trabalho também participem, se somem conosco. Eu quero isso também. Eu vou pegar material com você para a gente trabalhar junto com a nossa assessoria. A Joana é nossa assessora de imprensa, está inclusive aqui participando também da live, para que a gente possa fazer uma divulgação maior, porque muitos colegas magistrados do trabalho têm interesse em participar, de ajudar, como é o caso da própria Luciana, que é muito sensível à causa, né? E o doutor Marcelo também. Então, assim, a gente poderia fazer isso, inclusive, eu conversando com o nosso presidente, né, José Ivo, para que a gente possa fazer uma divulgação de maior nível, até de ajuda, né? Como é que a gente poderia fazer para as pessoas participarem mais ativamente. Eu gostei da ideia. Maravilha. Essas capacitações são centrais. Os protocolos de julgamento e perspectiva do CNJ, que são protocolos que foram debatidos cientificamente, com o trabalho, com o apoio do sistema de justiça, com a participação de magistrados, com expertise nas temáticas. Então, nós temos o protocolo de julgamento de gênero, o protocolo de igualdade racial. Então, tivesse protocolos que dão norte de orientação, não é uma vinculação, uma determinação que o juiz julga daquela forma. Né? Às vezes o juiz, nossa, tem um protocolo e vai me obrigar a julgar, e a independência judicial. O protocolo é um norte, é orientativo acerca da interpretação que pode ser dada aquilo ali, de modo a realizar os direitos previstos na Constituição, nos estatutos diversos. Né? Então, tem diversas questões que a gente pode trabalhar. Os comitês também. Temos o Comitê de Acessibilidade e Inclusão, da Justiça do Trabalho, se eu não me engano é o nosso colega, o Flávio, que preside esse comitê. Temos o do Trabalho Infantil, se eu não me engano é o Edinaldo, que... Edinaldo e Stefânia, os dois. Exato. Então temos vários comitês, na Justiça Federal também tem. Esses comitês, eles se propõem a articular os juízes e trazem, como tem esse debate com as temáticas, né, propõem eventos temáticos acerca do mês, isso vai mobilizando os juízes a terem compreensão das realidades. Eu digo que quem escuta a história da população em situação de rua, muda. Muda porque são histórias, inclusive esse curso, porque eu digo que ele é inédito? Porque nós vamos, a base do curso, eu não vou chegar e vou trazer a resolução, agora eu não vou narrar, colocar no slide a resolução do CNJ. Eu estou coordenando o evento, mas vamos trazer 2 especialistas em formação de magistrados, que é o professor Vladimir e o professor Fábio Pova, são credenciados pela IFAM com um largo extensão de currículo nessa temática pedagógica dentro do sistema de justiça. Então, são pessoas que vão trazer uma luz muito grande para esse evento. Então, a gente não vai ficar lendo a resolução, ninguém vai pegar, a gente tem indicação bibliográfica, mas a questão do curso, ele trabalha com metodologias ativas, é uma nova forma pedagógica. Quem participou já dos cursos de formação de magistrados sabe que tem uma proposta diferenciada de transmissão de conhecimento, de compreensão conjunta das realidades acerca de cada um, como a compreensão de cada um. Então, os estereótipos são debatidos, são revelados, e tem muito estudo de meio. Nós vamos visitar o povo oral, com a etnia venezuelana que está espalhada no Brasil. Aqui em Alagoas, nós vamos visitar uma comunidade, aqui no abrigo da prefeitura, temos essa visita no dia 16. No dia 17, temos as visitas à Casa de Ranquines. Você tem a oportunidade de estar lá na nossa festividade de caridade de dezembro do ano passado. Né? Você nos abrilhantou, inclusive, cantando Você pode ir no dia que a gente pode finalizar com a oração de São Francisco, cantado por você, foi um momento muito especial desse evento. Então, teremos a visita à Casa de Ranquines. Então, há um debate em diversos momentos de estudo de meio, com as pessoas que, inclusive, atuam no dia a dia com as pessoas em situação de rua. Não há como a pessoa não sair com a reflexão, por mais que tenha os estereótipos, e tem muitos estereótipos. Tem gente que acha que a pessoa em situação de rua está lá porque quer, porque está lá viciado em esmola, né? Ou porque não gosta de trabalhar, ou porque é a questão da droga, então está ali, como se fosse uma questão de escolha, né? Quando a gente vai ver a história dessas pessoas, a gente vê, poxa, eu pensava que era todo mundo analfabeto. Não, tem muita gente que é formado nível superior, e por questão de destino, infelizmente, precarizações de trabalho,
desestrutura familiar. É o caso do Amarildo. Amarildo não pôde mais trabalhar, desestruturou-se familiarmente e foi parar nas ruas. Sem emprego. Né? Interromper, mas esse é o caso do Amarildo que você falou. Exatamente. É o caso Amarildo que é uma repercussão, mas tem vários desses aí. Tem histórias diversas, né, que batem com essa questão, que só esses estereótipos, eles são desconstruídos com muito trabalho de mobilização e capacitação. E eu trago também, para finalizar essa parte, a experiência do projeto, que é o Ordem Geral, Diálogos com o Sistema de Justiça, Narrativas Sociais e Diálogos com o Sistema de Justiça. Eis o título do projeto. O projeto visa convidar... Repetir um pouco, deu uma cortada assim, como é? Repete aí, por favor. Vozes, narrativas sociais e diálogos com o sistema de justiça. O objetivo do projeto é ouvir, dar voz aos grupos marginalizados, excluídos historicamente, os segmentos socioeconomicamente vulnerabilizados. Esses segmentos sociais que já foram ouvidos no projeto Vozes são marisqueiras, pescadoras, pessoas em situação de rua, pessoas com síndrome de Down, pessoas com autismo, mês da consciência negra e povos indígenas originários, né? Então, em cada mês nós fizemos um evento, começando em fevereiro do ano passado, e os juízes participam. Nós tivemos no último Vozes, nós temos 24 juízes federais apenas, 10 participaram do projeto, da última edição, dos povos indígenas, e nós trazemos esses povos e eles são os protagonistas do evento. É como eu digo a eles, vocês são os palestrantes, nós vamos ouvir. Eu só vou fazer perguntas, eu faço 3 perguntas. Eu sempre coordeno com outro juiz, eu nunca coordeno sozinho. É um trabalho em construção e desenvolvimento coletivo na Justiça Federal. Eu tive a iniciativa, trouxe, e a instituição abraçou. Por isso que eu fico muito feliz. Não faria sentido eu inventar um negócio lá sozinho e não ser abraçado. E tá falando só para eu e para mais um grupo, a bolha, né? A gente tem que furar a bolha. Não faz sentido fazer evento só para a bolha. A bolha é a pessoa que já pensa dessa forma. Tal. Não, vamos furar a bolha. Trazer para o debate os colegas. Né? Então, a instituição abraçou. Então, todo mês trazemos, e eu acredito que iniciativas como essa, que devem ter iniciativas certamente semelhantes na Justiça do Trabalho, na Justiça Estadual, são iniciativas dessas que tentam furar a bolha e trazer um pouco daquele magistrada, para ele, não é que ele vá sentir a dor, apesar que muitos juízes muito sensíveis, quando vê o projeto Voz, participam, saem muito emocionados. Os relatos é de que o evento, pessoas choram, emocionam, assim, tem um choque de realidade, né? Você vê as mães das crianças com síndrome de Down, o impacto dos depoimentos delas, e você não conseguir refletir sobre isso aí com mais clareza do que quando você entrou, quebra de estereótipos que surge a partir dessas experiências. O Vozes mexe com a emoção. É a compreensão da realidade social invisibilizada a partir da emoção, porque não há como não se emocionar. Você vê os povos indígenas falando, você vê eu não vou sentir a dor deles da forma como eles sentem, eu não vou saber o que... Jamais eu vou saber o que é acordar na segunda-feira uma mãe com 3 filhos com autismo, nível de suporte 2, 3. Como é que é? Não tem como, é inimaginável. Agora eu tenho condição de perceber aquele sofrimento e compreender como as leis podem ser interpretadas na perspectiva dos povos de vulnerabilidade. Porque a hermenêutica não é matemática, e nem a matemática, matemática não tem um objetivo assim. A hermenêutica não é um resultado fechado. Tanto é que se tiver um caso aqui como o do Amarildo, talvez 10 juízes pudessem interpretar de forma diferente o que fazer. Né? Não necessariamente todo mundo ia chegar a uma mesma resposta. Né? Temos interpretações assim, a gente faz, todas as leituras, não é só no direito, né? Da Bíblia, na religião, em todos os elementos, não tem elemento-chave matemático que chega a um resultado fim. Mas essa interpretação nós podemos aperfeiçoar com aquele juiz que passa por uma situação, né? Um juiz que passou pela pobreza, foi filho de trabalhador, filho de cobrador de ônibus. A tendência é que ele tenha uma compreensão melhor das causas quando ele for julgar. Me parece que faz sentido. Há uma conexão, não necessariamente. Pode ser que não, mas eu acredito que há um caminho muito bem desenvolvido. Então a gente não vai trazer a experiência de ser, né? Eu não preciso ter o juiz do Germinal que vai lá conviver com os trabalhadores ali e ter uma experiência, né? Um dia de... Não, mas eu posso conseguir trazer esse juiz até para visitar as comunidades periféricas, mas ter essa experiência a partir de um projeto como Voz ou rodas de escuta, de diálogos semelhantes. Capacitações, comitês, né, criação, construção de protocolos em perspectiva de julgamento de vulnerabilidades. Né? Eu creio que esse é um caminho construtivo para dentro do sistema de justiça. E a universidade tem que promover extensão. Né? Eu penso dessa forma. Olha só, essa colocação que você fez aí, ela precisa assim, de uma repercussão maior
do ponto de vista da efetividade. As pessoas precisam perceber a grandeza de participar de cursos assim dessas visitas. Porque, por exemplo, você colocou muito bem, inclusive a nossa querida Verônica tem uma coisa muito importante, que ela que é ciência social, e que esse tipo de pauta é ir à base. Como você falar, por exemplo, como você disse muito bem, do caso da Marisqueira, como você fala, você nunca foi lá, você nunca percebeu, nunca assistiu. Quando o Kleber, o doutor Kleber falou dessa questão da audiência pública, o que mais me chamou a atenção, o que eu mais gostei, sendo honesto com você, não é só a visualização que eu falei, que isso é fundamental, o nível de visibilidade é muito bom. O que eu mais gostei foi você ir ao local. É muito fácil querer que o cara vá lá onde eu estou, tá certo? Quando você foi ao local, claro, independentemente da experiência que você já tem, toda a bagagem, seu estudo, a sua, digamos assim, jornada, tá? Que você até onde você está hoje. Mas assim, imaginou se cada magistrada, cada promotor, cada defensor pegasse e se permitisse participar um dia de um curso fantástico desse, e dizer, nossa, eu não tenho todos os dias, mas eu vou no dia lá da visita ao quilombola, eu vou no dia lá do pessoal lá de rua. Ou seja, se permitir sensibilizar, porque racionalizar, o mundo hoje está precisando de mais sensibilidade. Racionalidade, nós temos aí até IA para pensar pela gente, entre aspas, entendeu? Para auxiliar, para acelerar os processos de análise formais, análise racional, mas para sensibilizar, para estar lá no dia a dia e dizer, poxa, realmente, como é que a situação é? Como é que ela viveu 20 anos aí como vigilante e hoje está aqui desse jeito? Percebe assim? Então, você guarda isso, esse registro que você falou, você guarda de tal forma que quando você for olhar um outro caso, tem que jogar igual. Mas quando for olhar outro caso, não é bem assim, né? Não é subsunção, não. A norma está aqui, o caso está aqui, vou aplicar, não. Não é isso, não. Tem algo mais. E esse algo mais, eu acho que tem ligação também. Essa pergunta que eu quero fazer, a última pergunta para você da noite. Você pode falar um bocado, fica, mas eu vou perguntar o seguinte. Isso tem a ver com o exercício do poder, tá? Por meio do povo. Isso tem a ver com a democracia, isso tem a ver com a cidadania ativa. Então a pergunta é o seguinte: qual a relação que há entre essa possibilidade, através desses cursos e de outras experiências, de você levar o magistrado a ter contato com essas realidades sociais das mais diversas possíveis? Como é que isso poderia contribuir para o melhor governo que há? A gente sabe disso, vamos ser sinceros, é a democracia. Pode inventar até o depois. Até hoje não tem governo melhor. E nós precisamos fortalecer esse governo do povo, tá? Então, como é que você acha que isso poderia contribuir com essa relação? Há um fortalecimento? Solidifica-se isso? Como é que você vê, Antônio? Traga para essa última pergunta da noite. Já tem mais coisas aí também. Antes de você responder, está aqui a Verônica dizendo que a miséria humana não seja banalizada. Perfeito. Olha, é interessante, me permite uma brincadeira, um jogo de palavras, né? Não seja banalizada. Banana, lembra lá? A miséria humana da banana que o garotinho Antônio presenciou. Isso é muito sério. É com você, meu amigo. Perfeito. A democracia, que muitas vezes é fruto de polêmicas, de falsas polêmicas, né? A democracia, sem dúvida, ela é a melhor política de convivência humana, né? Que nós temos. Agora, uma democracia que seja ampla no aspecto social e econômico. A democracia apenas política, na ideia da política liberal, ela ainda é suficiente. Nós precisamos ampliar a democracia social e econômica. O que significa isso? Democracia social é termos o mesmo direito que eu tenho ao levar meu filho ao médico, ter aquele espaço de brincar, né, que a criança fica na espera do médico e é atendido com um plano de saúde que me dá a cobertura. É esse mesmo direito ser de todo mundo, né? Não necessariamente, estou falando do fortalecimento do sistema único de saúde. Isso é democracia social. Democracia social é toda a classe trabalhadora, ainda mais num país em que, no caso do estado de Alagoas, que cerca de 90% dos alagoanos não tem sequer um plano de saúde, mas tem um modelo de proteção social que garanta a previdência, os benefícios diante dos infortúnios, a assistência social, o direito ao trabalho, o direito à moradia. Foi feita uma pesquisa, me permita, hoje foi divulgado um censo da população em situação de rua, em que identificou que 90% das pessoas sairiam em situação, isso organizado pela CEPREV, pela CEPLAG, pela SEADES, pela Secretaria de Direitos Humanos, coordenado pela CEPREV,
e contratada a Data Census. Então, eles divulgam que 90% das pessoas que estão em situação de rua, se pudesse ter acesso a uma política de moradia, sairiam das ruas. Isso está na pesquisa, foi divulgada, me parece uma pesquisa muito séria, com credibilidade, assim, metodologias, enfim, que precisam ser aprimoradas, mas acho que muito avançado foi o que já teve, que nunca teve no estado de Alagoas, né? Então, eu creio que é um avanço. E é muito interessante, né? A ausência de políticas sociais, de democracia social. E democracia econômica é a partilha realmente da riqueza de uma população, de uma nação. Né? Eu falo que caridade é importante. A pessoa está passando fome, eu dou um prato de comida, pô, é o básico. Pô, já é uma questão de cidadania, né? Eu estou passando aqui na rua, alguém está precisando, pô, tenho que comer. Eu tenho a obrigação de parar e dar uma comida para esse cara ali. Eu não tenho condição de pagar, pô, dá um jeito. O cara está querendo comer. Não faz sentido você seguir sua vida e o cara está com fome. Eu não acho que faz sentido, isso não é civilizatório. Né? Independente de uma questão religiosa ou moral, enfim, eu acho que é uma questão mesmo de princípio, de valor que nós devemos ter. E a democracia econômica ela vai além da esmola. Né? O pessoal quer realmente direitos que garantam ter uma vida plena, né? Ter uma condição de ter uma escola de qualidade, usufruir das riquezas, e não uma situação da Marildo, de 10 anos em situação de rua. 10 anos esse homem passa assim, você fica, como é que imaginar? Como é que você vai ter um alcance numa questão dessa? Né? Eu imagino que quando os juízes eles têm essa intervenção em defesa de políticas de povos e vulnerabilidades, eles contribuem muito pela ampliação, pela defesa da ampliação não, de como a democracia deve ser como elemento central. Democracia econômica e social. E muitas vezes na história, quando a classe trabalhadora partiu para ampliar, para lutar pela ampliação da democracia socioeconômica, aquilo que foi prometido como democrático, porque a gente sabe que a democracia é uma história de lutas e, de certa forma, em seu início, sua construção de restrições. Né? Mulheres não podiam votar, pessoas pobres não podiam votar, analfabeto não podia votar. Né? Isso é a história da luta política só para a questão do voto. E a partir dessa participação política da classe trabalhadora, em que ela se faz valer dessa ampliação democrática, nessa luta que ela tem, numa relação muito conectada com a emancipação de direitos sociais, ela luta por ampliação da democracia, ao passo que isso colabora para o fortalecimento, para a reivindicação de direitos sociais. Quando ela passa a lutar por esses direitos sociais e chega num patamar, há um retrocesso. Democracia socioeconômica, e aí começam a ter diversas restrições, enfim, há um apaziguamento dessa democracia socioeconômica no pós-Segunda Guerra Mundial. Depois, na década de 70, a gente vem com aquela política neoliberal e começa a ter os retrocessos que nós já sabemos, mesmo a Constituição de 88 sendo promulgada com muitos direitos sociais, ao passo que, posteriormente, passam as políticas de construção, porque não dá para falar em direito social sem orçamento, né? Então, e quando os juízes controlam políticas públicas no sentido de realizar direitos sociais, eles colaboram por esse fortalecimento da democracia e seu aspecto socioeconômico. Democracia, repito, democracia é bom, mas só no aspecto político-liberal, só assim, você só tem direito a voto, né? Mas assim, e os direitos sociais? E a riqueza, né? Porque eu nasci filho do pobre, que eu não tenho direito, que eu não tenho herança, que eu não tenho... Então, isso precisa ser repensado numa convenção social. E concluindo, eu digo o seguinte, que isso é um reflexo que todos nós devemos ter. E é difícil quem está com a sua barriga cheia, e ainda mais, eu digo assim, uma barriga cheia e com todos os direitos inimagináveis previstos e assegurados, que é o caso, por exemplo, de muitos juízes, né? Eu sei que os juízes vão ter seus problemas, né? Vai ter juiz que vai se divorciar, vai ter juiz que vai ter problema de saúde na família, né? Vai ter juiz que vai perder ente querido, vai ter magistrado e juízes vão ter problemas, né? Social como problemas existentes, mas é muito desproporcional a gama de problemas sociais de uma questão como pessoa em situação de rua, marisqueira, pescador e toda a classe trabalhadora e boa parte precarizada, né? Então, quando a gente luta, a gente faz uma compreensão dessas realidades e tenta construir políticas públicas no sentido da judicialização, mesmo da prevenção, a gente contribui para a democracia social. E o que eu quero dizer, para finalizar mesmo, é que ou a gente sai desse caos que nós vivenciamos, que é a barbaridade, ou seja, de pessoas estarem em situação de rua, e ampliando o número de pessoas em situação de rua, de pessoas que têm crianças em situação de rua, numa barbaridade que nós estamos vivendo. Eu digo que é uma barbaridade porque
parece um estado de guerra. Quando eu vou à Justiça Federal, juizados, que eu vejo a sala de espera da perícia, eu vejo pessoas ali em grau de precarização de existência humana bem aquém, inimaginável. Não imagino. A pessoa passar, poxa, vai estar ali esperando um benefício de loas. Aí vai esperar que o INSS que antigamente conseguia dar uma resposta em 2 meses, e agora 10 meses, 1 ano, né? Então, assim, ou a gente sai isso aí, ou isso para a história da humanidade, esse estado assim de barbaridade, de violência, exclusão social de direitos, isso não é bom, né? Nós já sabemos, nós já vimos que historicamente isso foi uma semente fértil para políticas totalitárias, né? Totalitarismo, né? A gente lembra de Weimar, né? Um período anterior à Segunda Guerra na Alemanha, no estado de Weimar, e como aquele estado de degradação econômica, de pobreza, né, material extrema, repercutiu na população da Alemanha, né? E como isso também trouxe uma semente ali, um terreno para a plantação de sementes de ideias totalitárias. Eu citei esse exemplo, mas nós temos casos semelhantes assim no mundo, né? Então, um estado em que não dá direitos sociais para toda a população, em que há essa disputa de sobrevivência extrema, em que há uma ideia de que cada um tem que ser um empreendedor de si mesmo, cada um não é um por todos, todos por um, cada um por si. Essa compreensão é preocupante. Nós devemos ter uma população que se preocupa em uma existência solidária, com os objetivos fundamentais no artigo 3º da Constituição prevaleçam, sejam respeitados, que é o objetivo de erradicar a pobreza, a marginalização, as desigualdades sociais, né, a redução da pobreza, aqueles objetivos fundamentais, que é o norte da Constituição. Eu acredito que aquilo ali, ainda diga que norma constitucional não tem precedência, né? Não tem hierarquia, mas não tem como não colocar esse artigo 3º da Constituição como norte interpretativo de toda a Constituição. Né? São os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Poxa, aquilo está no começo, aquilo foi colocado ali para quê? Como assim? Claro que tem um norte interpretativo, né? Então, nosso papel é muito relevante. Nosso papel no sistema de justiça é o de garantir os direitos que foram conquistados por eles, né? Garantia, novamente, repito, não é uma garantia no protagonismo político de juízes, né? Longe disso. Né? O juiz se legitima quando ele realiza direitos sociais, direitos fundamentais. Esse é um elemento central. Né? Eu me refiro também a todos os direitos. Eu estou falando de direitos sociais, direito de família, direito dos idosos, e assim vai. Né? Mas esse é um elemento central. E preocupa quando essa compreensão não existe dentro do sistema de justiça e dentro da sociedade em geral. Porque no caos, a gente só vai ver a barbaridade, inclusive com um terreno fértil para ideias totalitárias e uma desorganização política a ponto da gente entrar numa guerra, né? Enfim, que existe muitas vezes uma guerra, eleições vêm aí. Então, essa é tipo um desfecho desse bate-papo muito, muito legal, mas de uma certa preocupação e colocar esse ponto de reflexão para todas as pessoas. Eu não estou ouvindo você. Não. Desculpa, estava desligado. Essa sua reflexão, Antônio, para finalizar a nossa fala, ela vai além, tá certo, da compreensão de uma situação específica. Porque nós estamos falando de uma democracia. Como foi falado por várias pessoas aqui, inclusive pessoas que entraram e resistiram aqui, no caso mesmo, deixa eu ver aqui, ficou registro interessante do pessoal, não dá para ver todo mundo, porque todo mundo vai chegando, vai passando, vai descendo, mas uma coisa que eu pude pegar da opinião das pessoas aqui, muito interessante, é que quando os direitos sociais básicos são negados, é mutilada a democracia. Mutilando a democracia é mutilando tudo. Né? Você está mutilando a cidadania, está mutilando a democracia, o exercício. Né? E o que você falou muito bem no artigo 3º, eu fiz questão de puxar aqui, só para ler, para quem está de fora, quem não é da área jurídica. O que o nosso querido doutor Antônio está trazendo é importante o seguinte: o artigo 3º da Constituição Federal estabelece os objetivos fundamentais da República. Fundamentais da República Federal do Brasil, que são: construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Livre, justa e solidária. A garantia do desenvolvimento nacional, não de um localzinho, não de todo mundo. A erradicação da pobreza, acabar, não é diminuir, é acabar. Essa é meta, objetivo maior. E acabar, logicamente, a marginalização, redução das desigualdades sociais e regionais e uma coisa muito importante: a promoção do bem de todos, sem qualquer discriminação, sem qualquer preconceito.
Isso é o que você está dizendo isso, porque quem vai entrar depois, quem vai assistir depois, quando ele citou aí, o artigo 3º, que é da área da jurídica, que foi questão de não, deixa eu ler aqui, para as pessoas saberem que o que o Antônio está falando é de fundamental importância. O importante só, uma vez disse isso numa palestra, essa ideia não é minha, mas é legal. O mais importante não é a velocidade, é a direção. Qual é a direção que você está indo? Então, se nosso país está se redemocratizando, se o nosso país está fortalecendo a democracia, isso é o mais importante, porque a barbárie não é bom para ninguém, inclusive para quem acha que está garantido, não é bom para ninguém. Então, o mais importante é que essa visão que você trouxe agora, como foi colocado muito bem para algumas pessoas aqui durante a live, que é importante que a justiça, que de certa forma, do ponto de vista do judiciário, que é um dos poderes da República, pode modificar a realidade? Pode. Claro, tem o legislativo, tem o executivo, mas o judiciário também pode. E esse ativismo, entre aspas, judicial, que às vezes é tão mal usada essa palavra, esse ativismo, na verdade, não é um ativismo de qualquer forma, não. É aquele que tem o poder-dever de julgar, porque você recebe esse poder, né? Inclusive com relação à legitimação, o Calmon de Passos, né? Grande processualista, dizia o seguinte, que uma das formas de o juiz se legitimar é na sua fundamentação. Então você trouxe a fundamentação para essa ação social, atuação da justiça social, da justiça, da magistratura, para o dia a dia nosso, que é a defesa dos objetivos fundamentais da República. E eu acho que digo, talvez, resumidamente, uma sociedade livre, justa e solidária. Solidariedade é eu e você. Aí vamos usar uma linguagem popular, muito divulgada. Hashtag todo mundo junto e misturado. É por aí. Não tem nada dessa coisa de, não, porque você, porque eu não. O direito de todos. Democracia é o governo do povo. E nós estamos só aqui para isso. Olha, gratidão imensa. Desculpe eu fazer esse curso todo no final, porque você me entusiasmou tanto. Eu fico, meu Deus, me segurando. Porque é muito interessante esse papo. A gratidão a você. Vou já deixar para você dar suas últimas palavras. Mas quero gratidão, inclusive, a todos que compareceram, que participaram. Vamos ter outras oportunidades de a gente falar de novo. Quero divulgar esse curso que você trouxe aí, junto com os colegas da magistratura. Muitos já estão sabendo, a doutora Luciana, o doutor Marcelo já devem estar divulgando o pessoal, mas a gente quer também participar, de alguma forma, minimamente que seja, contribuir para esse objetivo nobre que você está trazendo para nós aí. Então, traz as últimas palavras e gratidão pela presença. Eu quero agradecer as pessoas que assistiram, que eu acredito que fica gravado, então eu quero dar um abraço e um beijo especial para minha tia Verônica, que fez vários comentários. Tem o meu amigo querido Manuel, o Zazo, meu amigo Zazo, o doutor Tairones também aqui, que eu vi aqui que colocou as mensagens, e os outros que assistiram, que não escreveram, mas que estão aqui. Aqui é a Justiça Federal eu estou com meus óculos, Teófilo Otoni, sim, a Justiça está assistindo também. Um abraço aos colegas da magistratura federal que assistiram. E eu quero agradecer pela oportunidade. Eu quero agradecer a oportunidade, viu, Alonso? Eu agradeço, parabenizo por você ter criado esse espaço, é muito importante. Eu não pensei nisso na minha época de associação. Se eu voltasse, eu espero nunca voltar, senão eu vou provocar o divórcio em casa. Eu disse, eu voltar, é o divórcio. Enfim, não, é brincadeira. Mas assim, eu espero nunca voltar. Se eu voltar algum dia para a associação, se o povo pedir, né? Os associados pedirem, volta. Aí de repente, eu vou criar também algo assim, imitando você, que ficou muito bacana essa ideia, viu? Trazer um espaço, começar a bater um papo e guardar um material que serve, né, de histórico, né, de determinados temas importantes. Então, eu parabenizo, viu, toda a atuação associativa. A gente sabe da responsabilidade que é ser dirigente associativo, conciliar com a profissão, com o trabalho, né? E tem que estar muito motivado e com propósito em dia, né? E você, pelo que eu já lhe conheci desde o início, a primeira vez que eu ouvi, eu percebi que você está com propósito mesmo, que eu acredito que é esse, né? Que eu penso, como conselho que eu daria para os pessoal que iniciam essa atividade associativa. Olha, tente se divertir, né? Porque vai ter muita reunião, vai ter muito evento, você vai para vários locais, né? Ou você gosta ali de estar pelo menos ali, tentar, né, criar uma simpatia, ou então você vai sofrer, né? Porque você entrou nisso, né? Mas a minha impressão foi muito positiva a sua. Me parece que você realmente se sente bem. Isso é bacana porque o tempo passa de uma forma leve, né? No período de 2 anos, 3 anos o mandato, né? Então, parabéns, toda a diretoria também, agradeço.
e estamos juntos. Qualquer coisa, precisando fazer um debate assim, eu estou à disposição, viu? Um forte abraço para todos vocês e você, especial. Obrigado, Antônio, obrigado pelas suas palavras, obrigado pelo seu estímulo, pela sua presença de disponibilidade, né, que aquilo que não foi tão rápido, 2 tempos já marcou logo, podia dizer a agenda não dá e tal, então eu queria me trazer logo, enquanto a coisa, como diz, tripa quente, se não fria, pega no dente, eu queria bem rápido, né, para a gente tratar desse tema, enquanto estava vendo essa viralização, para que as pessoas se tocassem de que pequenas atitudes podem ter grandes transformações. A visibilidade que você deu para essa vulnerabilidade social, que tem que ser enxergada por nós da magistratura, do Ministério Público, do Defensor Público, todos os advogados, todo mundo, toda a população em geral, ela demonstra de que a democracia realmente, no nosso país, é o governo forte. Tamo junto. Deus abençoe. Vamos marcar uma próxima aí. Vai ser assim, tipo assim, ó Antônio José, a volta. Um abraço, fique com Deus. Fui. Boa noite. Boa noite.